Olá você meu amigo, boa tarde, olá você meu irmão, a paz do Senhor, que bom poder-los encontrar nesta tarde novamente para falarmos sobre a palavra de Deus. Você está precisando de uma palavra de Deus? Fica aí até o finalzinho que certamente você será alcançado, será contemplado, porque você não está diante deste rádio agora por acaso não. Certamente você precisa de ouvir a Deus e Deus quer falar com você. Deixa eu usar um jargão evangélico. Deus marcou esta hora para você ouvi-lo, tá bom? Não está aí por acaso. Mas deixa-me aqui falar a respeito de algumas leis do Velho Testamento, evidentemente, mas que se estende até o Novo Testamento, que é a lei de Deus que se refere aos seus cuidados com os pobres, com os mais necessitados, com os menos contemplados, com os bens materiais dessa terra, tá bom? Levítico, não só aqui, Deuteronômio também tem, salvo engano, Êxodo também tem, mas eu quero me referir exatamente aqui no livro de Levíticos, né? Levíticos 19, 9 e 10. Preste atenção no que Deus tem aqui para você. Talvez você não acredite em Deus, mas Deus já sabia que você estava aí nesse momento que você está ouvindo essa programação, tá? Deus já sabia e que você precisa ser alcançado. Você precisa estar dentro da alçada do amor, mas também dentro da alçada do cuidado de Deus para a sua vida. 19 de Levítico, versículo 9, nos diz o seguinte: quando também cegares, depois eu explico essas palavras uma a uma, certo? O Levítico está aqui. Quando também cegardes a cega de vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu vou estender mais aqui, embora esteja dentro de pobre, à viúva e ao órfão. Não está aqui na Bíblia não, mas abrange, embora os pobres, ela já se inclui aí, mas deixa-me falar assim, porque alguns outros lugares desses que eu falei, certamente fala, especifica mais desse jeito que eu estou te dizendo aqui. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Meu querido, meu amigo, meu irmão, veja aqui. O que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo para a nação judaica que tinha uma divisão de 12 tribos, 12 pequenos estados, né, que foi dividido Israel, Canaã foi dividido para cada descendente de Abraão, de Isaac, enfim, né, os judeus, eles receberam terra, né, tá? Porções de terra dentro daquele estado ali que você conhece hoje como Israel, que já foi um dia chamado de Canaã. Então, todas as tribos receberam, só que tinha um problema. Havia pessoas que não podiam usufruir diretamente dessas terras porque estavam meio que desabilitados por causa do pertencimento que cada tribo tinha em função do nome de cada dessa divisão que houve dos estados para os filhos de Israel, para o povo de Israel. Quem eram essas pessoas? Deixa eu começar aqui com as viúvas. Por que esse cuidado com a viúva? Porque naquele tempo era muito complicado uma viúva. Uma viúva não recebia, não ficava com a pensão de quem morresse da sua família, o seu esposo, enfim. Era um problema muito sério. Viúva gerava, geralmente, órfãos, que iam também com ela ter essa necessidade de manutenção, de alimento, de provisão diária. Os pobres, o estrangeiro, quem eram os estrangeiros? Aqueles que não eram povo judeu, mas que estava ali convivendo com eles de forma pacífica, então também estava dentro deste projeto legal de Deus para a sua vida. Então o que é que Deus diz? Deus diz o seguinte: quando também, porque tem outras leis antes do versículo 9, existem outras leis que foram escritas, mas esta aqui é especificamente para o cuidado com este povo que estava meio que desraigado da herança territorial
de Canaã. Então o que acontece? Deus está dizendo, olha, eu vou deixar uma lei aqui, o seguinte, quando vocês cegarem, isto é, colherem o roçado de vocês, for fazer a colheita, tá? Eu sou filho de agricultor e sei perfeitamente como acontecia na terra, nos roçados do meu pai, certamente acontecia com o povo de Israel, porque era um povo agrícola. Então o que acontece? Quando vocês colherem o roçado de vocês e caírem a espigas, aqui mesmo no capítulo 18 vai falar espigas, ali no 19, no 18 também dá alguma palavra a respeito disso. Quando cair espigas, claro que não era de milho, eram espigas de trigo, mas quando cair, eu vou falar aqui com o nosso nordestinês, quando você for colher e fava, feijão, arroz, milho e outros grãos caírem no chão, vocês não colhem, deixa aí. Quando vocês forem colher, colham ali o centro do roçado de vocês, as esquinas, tá? Ali os cantos, os escanteios da nossa terra, não colham também, não. Deixa aí, para quem? Para este povo necessitado. Para este povo necessitado. Se nós formos para Mateus, que eu estava até ali procurando, né? O pastor disse, olha, ele está procurando um versículo, que eu tinha esquecido dele, me lembrei, corri e encontrei em tempo. Se você for para o Novo Testamento, que essa lei não está apenas lá, mas ela estendeu-se para cá, não com forma legal, né? Mas estava aqui. Em Mateus 25, 35, vou ler o 34, que diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, né? Quando ele vier separar os bodes das ovelhas, vinde benditos do meu pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação dos mundos. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. E era estrangeiro, lembra do estrangeiro que ele lá fala também, ó? E me hospedaste. Estava nu, vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Tá? Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, que deram de comer, quando estivesse doente nós fomos visitar, quando estive nu que te vestimos, enfim, eles fizeram esse questionamento a Deus, Jesus relatando aqui esse fato, né? Quando foi que aconteceu isso, né? E aí Jesus explica, quando fizerde para um destes meus pequeninos, isto é, quando socorreres o pobre. E o que é que, se você for continuar esse texto aqui em Mateus, você vai ver que ele vai dizer o seguinte, e o que é que vai acontecer com vocês que socorreram os pobres, os vossos pobres, os pobres do vosso tempo? Eu vou lhes abençoar, eu vou trazer bênçãos sobre vocês, bênçãos materiais mesmo, aqui na terra, e ainda vos abençoarei na vida celestial. Então há uma preocupação de Deus com o pobre, o necessitado, o doente, o preso, o estrangeiro, aqueles que estão desraigados de qualquer benefício material que este mundo possa oferecer. E digo mais, deixa-me estender mais uma coisa. Qualquer governo, não estou falando de autoridades, estou falando de governo, qualquer nação, melhor dizendo, que não cuide dos seus pequeninos, que não cuide dos seus pobres, que não cuide dos seus necessitados, não serão alcançadas por bênçãos de Deus. Qualquer nação que como é que eu diria, investe tempo, investe até finanças no cuidado com o pobre, certamente será uma nação abençoada. Se você for olhar para o Oriente Médio, tem muitas nações que hoje vivem um verdadeiro destroço na sua vida civil, na sua vida, enfim, guerras, confusões, contendas. Sabe por quê, meu querido? Descuidaram-se dos pobres. Porque quando Jesus chegou aqui, se ele veio para os judeus, se ele veio salvar o seu povo, ele via trazer liberdade, libertação para o seu povo. Ele não procurou as autoridades da sua época. Quem? Os religiosos, os grandes religiosos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, os escribas. Não. Saiu procurando aquele povo que João Batista
havia conseguido conduzir para a presença dele. Veja, nem para o templo, algumas vezes ele foi para o templo, pregou lá. Mas você não vê Jesus, hora nenhuma, se juntando com as autoridades, fazendo uma grande corrente evangelística naquele tempo. Por quê? Meu querido, uma das coisas que eles negligenciaram, não foi só isto, mas uma das coisas que eles negligenciaram foi o cuidado com a viúva, o pobre, o necessitado, o estrangeiro, o órfão, enfim, descuidaram. Diz os estudiosos da época de Jesus, né, que chegou até nós, que eles tinham até um caminho, tá, para eles andarem. As autoridades eclesiásticas daquele tempo, eles tinham um caminho para não se misturar com o povão. E isto certamente deve ter desagradado a Deus de uma forma tremenda. Então, o que é que nós estamos querendo dizer aqui a você? Olha, há uma provisão de Deus, um cuidado de Deus. E não é único e exclusivamente para o seu povo cristão, para o seu povo convertido, o povo convertido a Ele através do seu Filho Jesus Cristo, mas para a nação, as nações. Nação que tem, não projetos, mas que tem programas voltados para este povo que foi relacionado aqui na primeira leitura que nós fizemos, no livro de Levítico 19, certamente Deus abençoará. Eu não tenho nenhuma dúvida. E certamente, se um dia a nação que cuida já dos seus pobres, dos seus necessitados, que tem cuidado com o seu povo, perder essa noção, esse tirocínio, essa visão de cuidar deste povo necessitado, desprotegido, porque o que nós vimos aqui nessas duas leituras que nós fizemos, tanto em Mateus como em Levíticos, nós observamos que é um povo desprovido. E eu te digo com convicção, com a prática, porque eu sou filho de agricultor, logo minha família era muito pobre. Pobre não, paupérrima, não digo outro nome aqui porque estamos numa rádio, né? E eu era filho de uma viúva, eu era órfão e passei essas necessidades, sei o que é isto. E como seria bom se naquele tempo já houvesse isso. Mas não havia. Só que eu lembro a você que está me ouvindo, que tem a minha idade, ou próximo à minha idade, que havia uma nação que fazia isso. Quem lembra de um programa que os Estados Unidos tinha chamado de Aliança para o Progresso? Tá? Você lembra? Quem estudou na minha época lembra. Que até a alimentação da escola vinha de onde? Dos Estados Unidos. Né? Eu me lembro, na minha cidade, chegava caminhão abarrotado de tudo que era necessário para cuidar do estudante desta época. Hoje eles não fazem mais isto. E eu diria até que estão pagando caro. Eu não tenho medo nenhum de dizer que a maldição certamente chegou para esta nação que deixou de cuidar dos pobres, não do Brasil, porque nessa época não era só o Brasil, era toda a América Latina, era cuidada pelo programa Aliança para o Progresso, que era um programa, não era um projeto dos Estados Unidos, era um programa dos Estados Unidos voltado para cuidar das nações pobres, dos pobres que viviam nessas nações nesse tempo. Era uma pobreza, não era brincadeira não. O Brasil do meu tempo, de infância, não foi brincadeira não. Os Estados Unidos tinha, e por isso Deus abençoou os Estados Unidos. Não pense que os Estados Unidos é o que é, por acaso não, que aquilo é deles, como é que diríamos, é do pulso deles não, da mente deles não. Não, é porque eles abençoavam e estendia-se a algumas nações da África também, essa Aliança para o Progresso. Eu me lembro, guardei muitos sacos que vinha com esse nome, né, nos sacos de leite. E leite, enfim, alimentação que os Estados Unidos... Era um programa de cuidado com os pobres. Mas os Estados Unidos deixou de fazer isso, não existe mais essa Aliança para o Progresso. E tem muita gente dizendo que o Império Americano está em decadência. Por quê? Deixou de cuidar dos pobres. Porque se eu disser que os Estados Unidos foi levantado por Deus para duas coisas no mundo, você tem que me convencer por outros meios. Mas Deus levantou os Estados Unidos para cuidar de Israel. Não que ele precise, basta um anjo dele, vem e destrói qualquer exército que se levantar contra Israel. Mas ele levantou os Estados Unidos para cuidar de Israel e dar
viúva, do pobre, do necessitado e do estrangeiro que é no meio dele e de nós hoje. O estrangeiro no meio dos Estados Unidos hoje está sendo extirpado. Os Estados Unidos foi abençoado até quando cuidou disso. Qualquer nação que cuidar dos pobres, da viúva, do necessitado, do desprotegido, certamente será alvo da bênção de Deus. E não apenas o país, mas todos aqueles que neles residirem. Meu querido, este é o Deus da Bíblia, este é o Deus do crente, é um Deus de provisão. Ele faz provisão numa nação. Agora imagine na sua vida, meu irmão. Deus tem quem Ele possa usar para fazer provisão na sua vida, na tua necessidade. E você que não conhece ainda, vem para Jesus e sinta o poder de provisão dEle.